Olá, tudo bom? Bom, eu sou Adriano Moraes, claro, do seu canal Adriano Moraes. Bem, hoje eu vou falar com você, aliás, sobre um filme que eu assisti tratando de um tema muito bizarro mesmo. Bom, a pergunta é bem básica. Você gostaria de saber quando você vai morrer? A maioria não quer saber. Eu acredito que não. Mas a gente fica imaginando, eu particularmente fico imaginando, se você soubesse, ou a pessoa em si, de um modo geral, soubesse quando essa criatura vai morrer, né? Esse indivíduo, essa pessoa, o que ela faria? A gente sabe, naturalmente, todos nós iremos morrer, né? Muitos não utilizam o termo morrer dependendo do seu credo religioso, né? Da sua fé, enfim. Eu, particularmente, tenho a convicção de que eu não vou morrer, mas esse corpo, essa matéria, vai desencarnar do espírito e esta matéria vai perecer descendo então aí ao sepulcro. Eu particularmente, eu já vivo essa contagem regressiva. Ao longo dos anos, quando você vai amadurecendo, vai pegando experiência. Bom, não são todas as pessoas, claro, mas eu em particular, eu passei a ter uma outra visão da vida. Eu sou pai, tenho uma filha e, e tudo o que eu faço, faço pensando na minha filha. Mas eu também tenho uma preocupação. Eu tenho preocupação em desencarnar e não dar tempo de acompanhar a fase adulta dela. Hoje é uma sexta-feira santa, do dia. Hoje são 29, né? 29 de março. Então, assim, a minha filha tem 6 anos de idade. Eu gostaria de pelo menos acompanhar a fase adulta dela, né? Acompanhar ela conhecendo alguém, ela se relacionando, ela se casando, ela tendo os filhos dela, o que é natural de todo pai, de toda família que tem os seus e vai vendo sua prole, né, se reproduzir. Bom, essa é a minha maior preocupação, é ter esse privilégio de acompanhar todas essas etapas. Né? Acompanhei o nascimento, estou acompanhando o desenvolvimento dela, que vai crescendo, vai aprendendo a sentar, vai aprendendo a engatinhar, vai aprendendo a andar, vai falando as primeiras palavras. Então tudo isso eu particularmente vou aproveitando. Tem muitos pais que perdem essas fases, sempre esperando não morrer e ter o privilégio de acompanhar todas as etapas de seus filhos. Porque segue a ordem natural das coisas, né? Os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos, que infelizmente a gente vê muito acontecer. Mas o foco aqui é o teu tempo de vida. Quanto tempo de vida você tem? O filme que eu assisti chama-se Countdown, Contagem Regressiva. Então, assim, o filme trata de um hospital onde um rapaz é internado e tem uma cirurgia marcada para ele. Então, ele baixa o aplicativo e lá descobre que ele só tem 4 dias de vida. E ele fica em desespero, ele fica agoniado, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. E no dia da cirurgia, ele entra em colapso nervoso. Mas ele não comenta com ninguém. Aliás, correção. Uma enfermeira percebe que ele está nervoso, que ele está apreensivo, que ele está inquieto e acaba chamando para conversar em particular. E aí, nesse momento, ele resolve desabafar contando que ele baixou o aplicativo e conta toda a história. Aí ela vai contar que isso é besteira, foi algum desocupado, desorientado, sem noção que criou o aplicativo para assustar as pessoas. Mas ele não consegue se controlar. E no dia da cirurgia, na preparação para essa cirurgia, ele pediu para ir tomar banho. Uma outra enfermeira perguntou se poderia acompanhá-lo para ajudá-lo. Ele disse: não, eu faço isso sozinho. Fato é que ele acabou indo para uma ala proibida ali do hospital, onde não poderia entrar pacientes. E lá coisas sobrenaturais aconteceram e ele caiu de uma escada e morreu, confirmando assim a contagem regressiva de seus dias de vida.
Bom, mas isso é ficção. O fato é que o programa existe, o aplicativo é real. É real do ponto de vista de você ter acesso, de você poder utilizá-lo. Mas eu não estou afirmando que é real, que ele pode de fato contar os seus dias que faltam de vida. Vale lembrar. Mas desperta-se uma curiosidade. Eu instalei no meu aparelho e desinstalei, porque eu ia trocar de aparelho, depois acabei retardando esse processo. Aí eu fui aqui no Play Store, Countdown é a hora da sua morte. Vamos baixá-lo aqui, vou baixar ele aqui, ó, mostrando aqui para vocês, está baixando. E daí ele já está instalando. Diferente de outros aplicativos que você responde algumas perguntas, como a calculadora da morte, esse aqui não, ele já vai direto ao ponto. Inclusive eu pensei em pegar um segundo aparelho que eu tenho aqui, no caso eu tenho esse outro, vou colocar um outro e-mail com informações diferentes para saber se ele vai dar um resultado também diferente. Mas enfim, está aqui já instalado. Vou abrir, acompanha junto comigo aí. Aí aqui ele está perguntando para eu aceitar e continuar. Olá, aceitei, continuei. Bom, vocês estão conferindo. Aí. Isso aqui é para dar aquele susto, não é? Vou baixar aqui o volume do telefone. Ele fica também acionando a lanterna do celular. Então, e tá aqui, ó. 28 dias, aliás, 28 anos, 216 dias, 2 horas, 33 minutos e contando. Então essa, segundo o Countdown, é minha expectativa de vida, ou a minha contagem exata de tempo de vida. Ah, detalhe, não é porque você saiu do app que ele deixa de contar, não. Há um ano atrás, ele estava contando 29 anos, olha só, e um ano depois, 28 anos, tá? Bom, eu baixei esse programa, eu nem ia mais tratar desse assunto no meu canal. E por acaso um filme me chamou a atenção, que foi esse que eu relatei pra você. Bom, eu tenho 46 anos. Aí eu tô aqui com uma calculadora. Aí 46 mais 28. Aí, o aplicativo diz que eu devo viver até os 74 ou 75 anos de idade. O que pra mim tá excelente, baseado naquilo que eu comentei mais cedo, onde eu falei que eu gostaria de acompanhar a vida da minha filha, as fases que ainda estão por vir. Então, calculando aqui também, ela tem 6 anos hoje em dia, mais 28 anos da minha expectativa de vida segundo o aplicativo, eu teria aí o privilégio de acompanhá-la até os 34 anos de idade. Para mim, tá ótimo. Mas alguém há de dizer o seguinte: ah, Adriano, mas isso aí quem sabe é Deus. Concordo, concordo plenamente. Mas eu não estou levando muito em consideração a questão divina, eu não estou muito levando em consideração o que está dizendo o aplicativo, mas sim o que eu tenho de expectativa particular, né? Porque assim, eu acho um fardo a pessoa viver até os 90 anos. Poxa, cara, eu tenho 46 anos. Muitos que estão assistindo esse canal também devem ter essa faixa etária. Então vocês vão de convir que nós não temos o vigor de quando nós tínhamos 20. Algumas limitações já começam a aparecer. Umas dores aqui, um cansaço acolá, uma disposição bem aquém daquilo que nós tínhamos antes, né? Então, assim, particularmente, eu acho que para mim tá excelente. Se Deus me der essa condição de acompanhar minha filha até os 34 anos de idade. Porque, cara, chegar a uma velhice e ficar dependendo de outras pessoas, né? Porque hoje em dia são raros os filhos que cuidam dos pais mais velhos. Nas grandes cidades, os idosos são colocados em asilos. Eu quero chamar atenção mais ou menos para aquilo que você tem como prioridade, para você valorizar aquilo que realmente é importante na tua vida. Sei lá, teus filhos, teu trabalho, teu sossego. De repente você mora só, assim como eu, e tem como prioridade a tua privacidade. Enfim, eu não sei o que você tem como prioridade. A minha é proporcionar o melhor que eu puder para minha filha. E eu desejo, claro, o meu desejo
de acompanhá-la, eu estando com a minha saúde, ela estando com a saúde dela, acompanhar o primeiro filho dela ou a filha. Ainda tem a fase do namoro, que essa é uma fase terrível para os pais. Então, assim, saber quando você vai morrer, ou vai desencarnar, ou vai partir para a glória, como falam alguns evangélicos, como falam os evangélicos, é interessante, eu acho interessante. Porque você passa a se programar mais, você passa a valorizar mais algumas coisas, né? Poxa, eu assisti tantos filmes que as pessoas tinham uma expectativa de vida, porque assim, a arte imita a vida. Então, tem um fundo de realidade. O cara tá lá, uns 6 meses de expectativa de vida, porque o médico falou isso pra ele. Ele passa a ver a vida com outros olhos. Ele começa a pedir perdão para pessoas que ele não queria nem assunto, que ele não queria nem papo. Ele passa a valorizar coisas que antes ele relaxava, que ele não dava o menor valor. Então, eu acho que não é de nenhum desespero saber quando vai morrer. Bom, eu já peguei aqui também um outro aplicativo que eu só tinha 7 dias de vida. Ó, pra você ver. Pois é. Só que eu não acreditei muito porque como era um aplicativo patrocinado, conforme eu assistia os vídeos, ele ia me dando mais tempo de vida. Aí eu assistia outro vídeo, ele me dava mais um ano de vida. Assistia outro vídeo, ele me dava mais outro ano de vida. E assim sucessivamente. Então, por isso, eu quero dizer que não é para você ficar impressionado, de repente, eu baixei o app que o Adriano estava comentando e aqui está dizendo que eu só tenho 6 meses de vida. Não vai se impressionar com isso. A ideia da pauta do vídeo não é trazer desespero para quanto tempo de vida, aliás, com base em quanto tempo de vida tu tens, mas para saber o que você tem de prioridade, que você gostaria de focar, o que você tem como tempo para valorizar. Mas isso é mais a galera acima dos 40, 50 anos, como eu. Porque assim, a gente depois que já viveu a infância, já viveu a adolescência, já viveu dos 20 aos 30 anos, as emoções, os namoros, né, as confusões. A gente começa, depois dos 40, a refletir. Talvez por isso que as pessoas dizem que a vida começa aos 40. Mas isso é muito relativo. Eu confesso, para mim começou aos 40 também. Por quê? Porque foi quando nasceu a minha filha. Eu tenho 46 e minha filha tem 6 anos. Então, realmente, literalmente, a minha vida mudou radicalmente com o nascimento da minha filha e, coincidentemente, quando eu fiz 40 anos. E é claro, eu comecei a focar na minha filha. Eu comecei a enraigar no lugar só, a ficar no local só, porque eu era meio nômade. Mudei a minha vida por conta da minha filha. Então, ela é a minha prioridade. Aí a pergunta é, se você quiser colocar aqui nos comentários, qual é a tua prioridade caso você soubesse quanto tempo exato você tem de vida, né? O que você passaria a fazer que antes você não fazia, ou o que você passaria a deixar de fazer que antes você fazia porque não é tão importante. Viver o dia de hoje como se fosse o último, talvez, mas viver o dia de hoje como se fosse o último é um pouco radical, eu acho, porque daí você acaba esquecendo que você pode ter um amanhã. Muito embora a Bíblia diga, o dia de amanhã não nos pertence. Então, aproveitar o dia de hoje é deixar de se preocupar com o amanhã? Bom, eu não sei. O fato é que eu me preocupo sim com o amanhã. Por isso eu me cuido hoje para eu ter sempre um amanhã. Essa é a minha visão das coisas, né? Porque se você é um cara que bebe muito, não se preocupa com a sua alimentação, não se preocupa com uma estabilidade financeira, você não se preocupa com um bom relacionamento na sociedade, com a sua família, no seu trabalho, então sua expectativa de vida não deve ser muito longa. Então o fator se preocupar com amanhã para ti não vai fazer muita diferença. Então por isso eu procuro me cuidar, eu procuro valorizar o meu dia, tornando ele produtivo para que amanhã, caso Deus me dê essa nova oportunidade, eu vá em condições melhores no dia de amanhã do que aquele dia anterior, né? Então, saber quando você vai morrer não é tão negativo assim. Até porque é uma questão de fator psicológico, né? Você ter autocontrole, como eu falei lá no começo do vídeo. Você sabe que você vai morrer, você sabe que você vai desencarnar.
Isso é uma certeza cabal, irremediável e inadiável. Inadiável do ponto de vista de ter aquele dia certo para você morrer. Eu gosto muito de pensar nisso porque isso me ajuda a respeitar a vida, isso me ajuda a respeitar as pessoas de quem eu dependo, porque essa história de que você quer ser independente e não depender de ninguém, isso é mentira, isso não existe. Mesmo depois de morto, você depende de alguém. Afinal de contas, teu corpo não vai conseguir andar sozinho até o cemitério. A menos que você morra de um desastre aéreo e ninguém encontre teu corpo. Só que mesmo depois do desencarne, tu ainda vai precisar de ajuda. Porque vale lembrar, você pode parar no umbral, que é assunto para o meu próximo vídeo. Falando em umbral, eu falei aqui de preocupação quando você vai morrer, mas eu acho que a sua real preocupação é sobre o que vai acontecer contigo depois que você desencarnar. Acho que sim, essa é a real preocupação que nós devemos ter. Então reflita sobre o que eu falei. Se quiser, não é brincar com a morte, tá? Não é brincar com a morte. Mas se você quiser baixar o countdown, você baixa, experimenta, né? Mas não vai levar ao pé da letra, porque afinal de contas é um aplicativo desenvolvido por alguém. E segundo a trama, no caso, segundo o filme, só para concluir o que foi falado no filme, o Countdown foi baseado na história de uma bruxa que socorreu um cara marcado para morrer por um espírito e ela prolongou alguns dias de vida a ele, mas ele acabou sofrendo algumas consequências, perseguições espirituais e tudo, porque pulou aquele prazo de vida. Era para morrer num dia e acabou sendo adiado porque ele trapaceou a calculadora da morte, no caso a previsão de morte dele na época que a bruxa foi procurada por ele. E isso gerou a curiosidade desse desenvolvedor de software criar esse aplicativo baseado nessa história dessa bruxa, desse personagem, enfim. Bom, eu sou Adriano Moraes, espero que você tenha gostado do tema. Deixa aí teus comentários, porque no próximo vídeo eu quero falar sobre o umbral. Se você gosta desse tema, se você gosta desses tipos de assunto, te escreve aí, deixa teu comentário, tá bom? E curte para o canal ter aí uma decolada necessária.